Boa noite, queridos amigos que acompanham o nosso podcast Conversando com Kardec. Estamos iniciando mais um episódio, hoje tratando do tema pressentimentos, que está lá no capítulo 9 da parte segunda do Livro dos Espíritos. E esse capítulo trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Ou seja, se os espíritos desencarnados podem intervir no mundo físico, no mundo onde nós estamos encarnados. E hoje nós vamos falar de pressentimentos, mas nós também vamos iniciar o tema seguinte, porque esse episódiozinho nós vamos ver que é bem pequenininho esse tema do pressentimento. Então, a primeira pergunta que é trazida sobre esse tema é se o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor. Veja que nós estávamos tratando no último episódio exatamente do espírito protetor. Então, a pergunta é, quando a gente tem um pressentimento, é sempre ele nos advertindo, e a resposta que os espíritos nos oferecem é que o pressentimento é um conselho íntimo, em oculto, de um espírito que nos quer bem. Então, até aqui nós entendemos que não só o espírito protetor, mas como todo espírito que nos queira bem, pode nos fazer um conselho, e a gente não vai ter conscientemente a identificação desse conselho, mas nós vamos ter o pressentimento desse conselho. Mas também pode ocorrer, e aí a segunda parte da resposta, que esse pressentimento venha da nossa intuição da escolha, que a gente já fez, ou da voz do instinto. Então, vamos por partes, porque aqui na segunda parte da resposta nós temos duas situações, que juntada à primeira, nós temos três hipóteses em que ocorre o pressentimento. A primeira que a gente já viu, o conselho de um espírito que nos quer bem. A segunda, a intuição da escolha que se fez. Bom, nós sabemos que nós, antes de reencarnar, a gente faz algumas escolhas, especialmente quanto ao tipo de prova que a gente vai ter nessa encarnação. E aquela memória, ainda que não esteja consciente, ela está gravada. Ela está gravada no nosso inconsciente, né? Naquela parte da nossa mente que está reservada às lembranças que nós não conseguimos lembrar exatamente quando estamos em vigília, mas o registro está lá. Então, muitas vezes a intuição, ela pode ser exatamente isso. Ela pode ser um indicativo de que nós temos um registro na nossa memória que nos faz querer fazer alguma coisa porque a gente escolheu aquela coisa. Então, aquilo vai nos parecer como um pressentimento. E a terceira parte, a escolha, é a voz do instinto, né? Nós sabemos que nós, quando entramos no reino nominal, nós não nos livramos do instinto que já os animais também já têm. E o instinto nós sabemos que é sempre uma coisa que não erra. Então, o instinto, né? Que é esta, vamos dizer assim, essa capacidade, essa percepção que a gente herdou lá do instinto de sobrevivência, muitas vezes ela nos avisa, né? Ela nos dá esse pressentimento do que a gente está fazendo pode ter um resultado negativo, um resultado que nos coloca em perigo. Então, vejam, sobre o pressentimento, ele pode ter três origens. Conselho de um espírito amigo, a lembrança, né? Através de uma intuição de que a gente já escolheu aquilo antes de reencarnar, e às vezes é o instinto de sobrevivência que está nos alertando que pode haver algum perigo quando a gente vai fazer determinado caminho, determinada escolha, tomar determinada ação. Tudo isso pode ser pressentimento. Então, aqui os espíritos nos dizem que o espírito, antes de reencarnar, ele tem conhecimento das suas principais fases da sua existência, das suas principais provações, das expiações que ele vai passar, né? Do gênero que essas provações serão. Então, quando estas principais
fases, que na pergunta anterior também foi colocado como as principais escolhas, elas são muito marcantes, a gente guarda no foro íntimo, que é lá na nossa mente, né? Aquela impressão. Ah, mas isso aqui eu já sabia que ia acontecer comigo, né? Então, essa impressão, ela pode vir para nós, e essa voz, né, ela pode despertar em algum momento, como nós pressentíssemos alguma coisa. E quando nós sabemos que a escolha que já foi feita, nós não honrarmos aquela escolha, a gente já tem instintivamente a sensação de que aquilo pode nos conduzir a uma coisa mais perigosa, uma coisa que nos coloque em risco, às vezes o nosso próprio sucesso nessa encarnação. Então essas coisas funcionam também, nos alertando como pressentimentos, não só a ação dos outros espíritos, mas também a ação da nossa própria mente e do nosso próprio instinto. 523 nos pergunta se os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre alguma coisa de vago, que devam nos deixar uma situação de incerteza. Então, se nós invertêssemos essa pergunta, nós diríamos que a pergunta está voltada para nós perguntar se o pressentimento e o instinto, né, ou a voz do instinto, não pode ser precisos. E aí, os espíritos nos respondem que quando nós temos essa coisa vaga, essa incerteza, nós podemos invocar o nosso espírito protetor, né? Ou podemos pedir a Deus, né? Que ele nos envie um mensageiro e que nos esclareça, nos tire a incerteza, nos dê certeza da escolha. E a gente sabe que aqui está por trás disso todo o mecanismo da prece, né? Quando a gente entra em oração, a gente alcança uma outra vibração, a gente passa a ter contato com espíritos mais evoluídos, que podem ser ou não o nosso espírito protetor, pode ser um outro espírito, né? Mas a gente entra nessa sintonia vibratória melhor, e daí a gente, então, consegue ter mais auxílio para que a gente tenha mais certeza de que aquele pressentimento, que aquele instinto, ele está realmente nos alertando para esse ponto ou para aquele ponto. Nós, que muitas vezes deixamos que o pressentimento não tenha atenção devida, que o instinto não tenha atenção devida, como a gente vai ver, inclusive, mais adiante. Na questão seguinte, é perguntado se as advertências de nossos espíritos protetores têm como objeto único a nossa conduta moral. Ou seja, se eles só nos dão essas advertências, alertas que podem vir exatamente por esse pressentimento, se eles só falam quando a questão é moral. Ou se eles podem também fazer isso, de nos dar a intuição e o conselho, quando tem a ver com as coisas da nossa vida particular. Da nossa vida encarnada, ficaria talvez mais claro, né? Da nossa vida física, né? Das nossas escolhas, né? Da vida física. E a resposta que nós temos é que as advertências, elas são para tudo, para a conduta moral e para todas as nossas ações e escolhas, né? Então, eles procuram fazer com que a gente viva o melhor possível. Se os espíritos puderem nos favorecer com uma intuição de qualquer escolha, o caminho que a gente está tomando, para que isso se torne uma vida melhor para nós, eles vão fazer. Basicamente porque eles nos amam, nos querem bem. Então, eles farão tudo o que estiver ao alcance deles para que nós façamos boas escolhas. Mas, frequentemente, a gente não presta atenção nessas advertências. Ou, se presta atenção, a gente não tem a boa vontade de seguir o bom conselho. E aí a gente acaba causando a nossa infelicidade. Então, eu acho muito importante a gente sempre ter isso em mente, né? O quanto depende de nós conseguimos a ajuda dos amigos espirituais. É nós que temos que nos colocar em sintonia com eles, porque eles estão sempre dispostos a nos ajudar em tudo, em todos os nossos projetos, sejam os projetos
voltados à nossa vida física aqui, né? A nossa esfera familiar, a nossa esfera social, a nossa esfera profissional, a nossa esfera educacional, tudo eles podem nos ajudar. Por quê? Porque o intuito deles é exatamente fazer o bem e nos ajudar a ter uma vida boa. Contrariando aquela ideia que a gente ainda arrasta, né, de que a gente vem esse mundo para sofrer. Não, a gente vem esse mundo para aprender. É que a gente acha que aprender é sofrimento, né? A gente acha que fazer qualquer esforço, na verdade, a gente acha que é sofrimento, né? Se a gente conseguisse mudar esse ponto de vista e perceber que o esforço é uma conquista e não um sofrimento, a gente encararia a vida de outra forma. Então, a explicação que os espíritos nos dão é que os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, né? Muitas vezes por essa voz que nos parece a própria consciência, né? E nós é que não damos a importância devida a essa voz, né, que aparece como uma consciência. Basicamente, às vezes a gente consegue perceber porque a gente consegue perceber aquela dúvida, aquele medo, aquele receio. É porque realmente a gente não está no caminho bom. Se existe o medo, a insegurança, é porque a gente já está fazendo coisa errada, né? E aquilo vem, muitas vezes, através de uma coisa que parece a nossa consciência falando, e a gente não liga a importância necessária, né? Outras vezes, eles fazem com que os seus conselhos não sejam transmitidos por pessoas que estão próximas a nós. Então, a pessoa, muitas vezes, que a gente nem sabe quem é, nem conhece muito, a pessoa chega, diz alguma coisa para nós que é o que a gente precisa ouvir, mas a gente também não dá a importância que deveria, né? Então, a gente deveria examinar tudo que acontece na nossa vida, todas as circunstâncias, sejam felizes e infelizes, e a gente vai ver que em muitas ocasiões a gente teve esse conselho, ou de uma pessoa que a gente não imaginava ouvir aquela opinião, muitas vezes de uma exposição que a gente ouve, muitas vezes de alguma coisa que é trazida até nós, muitas vezes da nossa própria mente, o receio, a insegurança, que a gente desconsiderou, não aproveitou. Mas a gente percebe que se a gente tivesse aproveitado, a gente teria tido menos sofrimento, menos desgosto, nós teríamos passado menos trabalho. Não que a gente não tivesse tido oportunidade de que alguém nos mostrasse a decisão correta enquanto era tempo. A gente que não prestou atenção. E aí nós iniciamos, então, esse novo tema, que tem a ver com o primeiro, está dentro do mesmo capítulo, né? Mas agora não vamos falar mais dos pressentimentos, mas vamos falar da influência que os espíritos podem ter sobre os acontecimentos da nossa própria vida. E primeira questão que já vem nesse sentido é exatamente isso. Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da nossa vida. E aí eu lembro aquela questão que a gente já viu, né, que passamos lá atrás, que falava se os espíritos influem em nossos pensamentos e atos, e a resposta é que a maioria das vezes eles que nos dirigem, né? Se eles nos dirigem, é certo que eles também exercem influência. Então a resposta só podia ser seguramente, né? Se eles conseguem nos aconselhar, se eles conseguem dirigir o nosso pensamento, se eles conseguem, muitas vezes, nos transmitir o pensamento deles como um pensamento a mais dentro da nossa mente, né? Como se a gente tivesse dois pensamentos dentro da mente, né? Um para o bem e um para o mal, né? Fruto exatamente dessa influência que a gente sofre. E a gente vai escolher aquele que a gente quer seguir. Então, se eles conseguem fazer isso, eles acabam tendo influência sobre o acontecimento da nossa vida. Vamos ver em que profundidade, né? As próximas questões vão mostrar. Então, derivado dessa mesma questão, nasce outra que diz assim: eles exercem essa influência de um outro modo que não só pelos pensamentos? Quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas, sobre como as coisas acontecem? Então, a resposta é sim. Mas, entretanto, eles não agem nunca fora das leis da natureza, que são as leis de Deus. Então, por exemplo, eles nunca desrespeitam o nosso livre-arbítrio. Eles nunca vão intervir na lei de causa e efeito. Eles nunca vão intervir nas leis do magnetismo. Isso eles não podem fazer.
O que eles podem fazer, muitas vezes, é tentar agir da maneira que que as coisas se deem de uma forma melhor, de acordo com uma outra lei da natureza, que é a lei exatamente do amor. Por eles muito nos amarem, eles acabam fazendo com que as coisas se cumpram de uma forma melhor, sempre, nunca, nunca, nunca desconsiderando que as leis de Deus têm que se cumprir. Então, nisso eles não vão interferir nunca. Então, aí vem a explicação dos espíritos dizendo, imaginamos injustamente que a ação dos... É uma afirmação. Né? Imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão por fenômenos extraordinários. A gente sempre imagina injustamente, porque isso não é um pensamento correto. Né? A gente sempre pensar que tem que haver uma coisa extraordinária, uma coisa fora do natural, do ordinário, do que acontece todo dia. Esse é o nosso erro. As coisas são dentro das leis de Deus. A lei do amor, a lei do socorro, a lei da afinidade são aquilo que podem nos valer para melhorar as coisas, que é a ajuda dos bons espíritos. Então, diz os espíritos, quiséramos que nos viessem ajudar por meio de milagres. E nós representamos os espíritos bons sempre armados de uma varinha mágica. É isso que a gente imagina. Ah, vem fazer um milagre na vida, na minha vida. Eu não faço nada para me ajudar, mas os espíritos vêm e fazem tudo o que eu poderia eu mesmo fazer. Isso não existe. Isso nunca vai acontecer. O que nós temos que fazer, os espíritos não fazem por nós, porque não teria sentido. Nós reencarnamos exatamente para adquirir mérito em fazer coisas boas. Se eles fizerem por nós, eles nos tiram a oportunidade que nós estamos vivendo. Então, isso não é assim. Os espíritos só fazem por nós quando nós fizemos a nossa parte. Eis a questão. Então, eis porque sua intervenção nos parece oculta. E o que se faz com seu concurso nos parece muito natural. A gente não entende realmente como é que eles funcionam. Por isso que a gente pensa sempre que é uma coisa que eu nunca vou perceber, está sempre oculto, eu não consigo ver onde é que os espíritos estão me ajudando. Né? Então a gente imagina, né, uma coisa sempre mágica, milagrosa, né? E aí isso não existe, né? Então nós acabamos fazendo as coisas, existe a intervenção dos espíritos sempre, mas nós achamos mais natural pensar que não, aconteceu só por nossa participação. Só nós é que contribuímos para que a coisa acontecesse. Isso também nunca acontece. Tudo que a gente faz teve o concurso dos bons espíritos ou dos maus espíritos. Teve a participação de terceiros. Então, quando a gente diz, tive um grande sucesso, eu devo para mim, eu consegui, fui eu, o meu concurso, né? A minha dedicação, o meu esforço é que alcançou. Está se enganando, porque houve o concurso dos espíritos amigos. E a gente só pensa, não, só vai haver o concurso dos amigos espíritos quando a coisa era para ser isso e foi aquilo, foi um milagre, né? Um milagre de Deus. Eu não merecia, mas conquistei, então foi um milagre. É assim que a gente imagina, isso não existe. Na verdade, quando a gente merecia e acontece, a gente tem o concurso dos espíritos amigos. Assim como quando a gente merece um sofrimento e ele vem, a gente também tem o concurso dos espíritos amigos. Né? Ou, às vezes, também tem o concurso dos espíritos inimigos. Então, isso é da lei natural. Volto a dizer, duas leis. O magnetismo, que a gente sempre vai sintonizar com quem está com os mesmos pensamentos, com a mesma vibração de pensamento, e essas pessoas vão participar dos nossos pensamentos e ações. E a segunda lei é a lei do amor, quando a gente sintoniza com bons espíritos, e eles, pelo amor, pela dedicação que tem conosco, pela sua misericórdia, eles conquistam para nós méritos que, na verdade, nós não tínhamos, mas eles têm. E como eles intervêm em nosso nome, então a lei permite que seja feita conforme eles desejam para nos melhorar a nossa vida.
Então, sempre há de haver um mérito, ou nosso ou do nosso protetor. Então, assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecem se reencontrar por acaso. Aí eles inspiram em alguém o pensamento de passar por tal lugar, quando ele nem imaginava ir lá, né? Ou eles nos chamam a atenção sobre um determinado ponto que nós podíamos ter passado sem perceber, né? E aí, com essas providências, muitas vezes eles nos fazem ver algumas coisas que nós não veríamos sozinhos. Essa segunda pessoa que se encontra com nós pode, por exemplo, nos dar um conselho, né? Nós podemos passar num lugar onde alguém está precisando e aí a gente não sabia, mas vai lá e acaba ajudando, né? A gente poderia ter passado desapercebido de uma grande oportunidade, ele nos chama atenção para aquela oportunidade. Então, embora nós acreditando que a gente só está seguindo o nosso impulso, né? Só está seguindo a nossa decisão, só está seguindo a nossa lucidez, né? E assim a gente conserva o nosso livre-arbítrio, porque a gente está acreditando que está agindo sozinho. De fato, a gente não está agindo sozinho. A gente está sempre amparado, está sempre protegido pelos amigos espirituais. Questão seguinte: tendo os espíritos uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento? E aí a pergunta vai dar um exemplo, né? O homem deve desencarnar, perecer. Ele sobe uma escada, a escada se quebra e o homem então vem a desencarnar. São os espíritos que fazem a escada quebrar para que esse homem cumpra o seu destino, para ele desencarnar, então? Vejam que aqui está perguntando diretamente, né? Se o espírito pode, por exemplo, quebrar uma escada para que se cumpra o desígnio daquele homem desencarnar. Nós vamos ver que a resposta é negativa, tá? Então, eles dizem o seguinte: é bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria. A gente sabe disso, por exemplo, por causa dos espíritos batedores, né? Ou por causa das mesas girantes e falantes. Então, determinada situação em que exista um médium de efeitos físicos, pode acontecer uma ação direta do espírito sobre a matéria. Então, a gente já sabe disso. Mas, para o cumprimento das leis de Deus, e para que essas leis não sejam desobedecidas, fazendo surgir um acontecimento inesperado e contrário a essas leis, os espíritos jamais vão derrogar essas leis. Porque isso não seria adequado. Isso faria, na verdade, com que acabasse provocando um efeito negativo para o espírito que tentasse ir contra a lei de Deus. É a mesma coisa quando a gente, por exemplo, tem uma atitude egoísta. Nós estamos indo contra a lei de Deus. Essa lei de Deus que fala do amor. Qual a consequência de nós sermos egoístas? É uma consequência negativa. Da mesma forma, os espíritos. Se eles ferirem a lei de Deus, eles teriam um efeito, uma consequência negativa. Então, eles não fazem isso, né? Então, quebrar um degrau de uma escada seria uma coisa que não estaria na lei de Deus, porque essa intervenção ela só pode acontecer dado determinadas circunstâncias. Então, eles aí respondem sobre esse exemplo que é citado. No caso citado desse exemplo, a escada se rompe porque ela já estava estragada, né? Ou ela não era bastante forte para o peso do homem. Então, o homem era mais pesado, o degrau era um degrau fraco, ele se quebrou. Leis físicas. Ou o degrau já está desgastado, ou o degrau não é forte para sustentar o peso. Leis físicas. E isso pode se dar. Agora, se estava no destino desse homem perecer dessa maneira, o que eles podem é interferir no pensamento do homem que vai subir nessa escada. Não podem eles estragar a escada. Eles podem fazer com que aquele pensamento venha à mente do homem de subir na escada, numa escada que já está estragada. E aí a sua morte terá lugar e será um efeito natural. A pessoa subir numa escada estragada é um efeito natural. Nenhuma lei foi desprezada, né? Foi respeitada as leis físicas e tudo ocorreu da melhor forma. Então, os espíritos não agem diretamente sobre a matéria nos acontecimentos da nossa vida, eles agem sobre nós.
né? Eles não fazem o que a gente normalmente chama de milagre, né? Até porque a gente sabe que milagre não existe. Tudo são leis naturais. Inclusive a lei que permite a intercessão de um espírito mais evoluído por nós, fazendo com que muitas vezes a gente tenha alguma coisa que nem merece, mas ele merece, quem intercedeu merece. Aí ele toma um outro exemplo. Que o estado normal da matéria não seja tão relevante. Então, o exemplo dele é: um homem deve perecer pelo raio. Ele se refugia sobre uma árvore e o raio atinge aquela árvore, então ele é morto. Os espíritos podem provocar o raio e dirigi-lo sobre ele, e eles dizem ainda é a mesma coisa, ele ainda estaria agindo sobre a matéria diretamente, ou seja, os espíritos não mudam o lugar onde vai cair o raio. O raio que ia cair na árvore vai cair na árvore em qualquer circunstância, né? Então, está na lei da natureza que os raios se organizem por atração. Normalmente o raio cai no lugar ou que tem uma carga negativa muito alta, né? Uma área da Terra, né? Uma área do planeta, né? Uma área física do planeta, ou porque ela é muito alta, é a que está mais próxima, né? Tem menos esforço para o elétron se desprender da nuvem e vir para a Terra. Então, são leis naturais, isso não vai mudar, né? Então, o raio ele não pode vir para aquela árvore porque os espíritos querem, ele vai vir por uma lei física, né? De atração do elétron e do próton. O que pode acontecer é os espíritos inspirarem o homem para ir para aquela árvore e não para outra. Isso pode acontecer. E aí, se ele for para aquela árvore onde ele foi inspirado, se no seu destino estava desencarnar porque o raio ia cair naquela árvore, ele vai acontecer. Muitas vezes acontece o oposto. A gente é inspirado para ir para a árvore que o raio não vai cair, porque não está chegada a nossa hora. E aí a gente tem que prestar atenção nesse pressentimento para que a gente aproveite a oportunidade, né, daquela ação que os espíritos estão tendo sobre nós, sobre os nossos acontecimentos, para evitar que a gente desencarne prematuramente, certo? Questão 528, aí vai falar de um homem mal intencionado. Se um homem mal intencionado lança sobre alguém um projétil, né? Um projétil aqui de arma de fogo, né? E esse projétil passa próximo, né? Roça aquele homem, né? Atinge ele, mas de raspão, e não atinge. Pode ter sido um espírito benevolente que desviou aquele tiro, aquele projétil que foi disparado? Então, a resposta é: se um indivíduo não deve ser atingido, o espírito benevolente vai inspirar o pensamento do homem para ele se desviar do seu inimigo. Ou seja, ele vai ir para um lugar onde a bala não vai ser disparada. Ou ele pode fazer com que o inimigo atire mal, né? Não aponte corretamente a arma, né? Então, ele pode agir sobre as duas mentes, sobre o pensamento dos dois espíritos, a vítima e o agressor, né? Agora, ele não pode interferir na trajetória da bala, que são a lei física, né? Uma vez disparada, ela vai seguir o caminho que tem que seguir, e sobre isso os espíritos não vão agir. Então, aqui nós encerramos essa aula de hoje, que na verdade trabalhou com esses dois temas, né? A ação dos espíritos sobre os acontecimentos da nossa vida e os pressentimentos, agradecendo a Deus e a Jesus e pedindo que nós possamos, na próxima semana, continuar os nossos estudos. Que assim seja.